Antes de você fechar os olhos esta noite, deixe-me contar uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. Uma história tão estranha, tão misteriosa, que ficou escondida em um único versículo das Escrituras por milhares de anos, esperando que alguém fizesse a pergunta certa. Isto não é um conto de fadas. Não é uma lenda sussurrada ao redor de antigas fogueiras. Isto é algo que realmente aconteceu, registrado na própria Bíblia, em um livro que a maioria dos cristãos raramente abre. Esta noite, enquanto você descansa, enquanto deixa sua mente vagar por esse espaço tranquilo entre a vigília e o sonho, quero levá-lo em uma jornada a uma montanha onde nenhum olho humano podia ver. Uma jornada a um momento em que o próprio tempo pareceu prender a respiração. Uma jornada a um campo de batalha onde o céu e o inferno colidiram por algo inesperado. Nem uma cidade, nem um trono, nem mesmo uma alma viva, um corpo, o corpo de um homem que havia falado com Deus face a face, um homem que havia mudado o curso da história. Um homem cujos próprios ossos guardavam segredos que fizeram o príncipe das trevas descer de seu trono de sombras. Seu nome era Moisés. E quando ele morreu naquela montanha solitária, sua história estava longe de terminar, porque algo aconteceu após seu último suspiro. Algo tão estranho que um arcanjo teve que intervir. Algo que revelou uma verdade sobre a guerra espiritual que acontece ao nosso redor, todos os dias, em lugares que não podemos ver. Deixe seus olhos pesarem. Deixe sua respiração se acalmar. Porque esta história nos levará às profundezas de mistérios que intrigam estudiosos há séculos. E quando o amanhecer chegar, você entenderá por que a morte de um homem se tornou o palco de uma das batalhas mais importantes de toda a Bíblia. Então, acomode-se, fique à vontade e deixe-me descrever para você a história de uma montanha, um mistério e uma batalha que mudou tudo. Mas primeiro, se você já está gostando desta jornada, adoraria que você clicasse no botão Gostei. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias, esses mistérios que merecem ser contados. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo, porque vamos nos aprofundar em mistérios bíblicos que a maioria dos canais não aborda. Vamos começar onde todo grande mistério começa, no fim de uma vida e no início de algo que ninguém esperava. Capítulo 2. A montanha onde o céu tocou a terra. Imagine isso comigo. O sol está se pondo sobre as montanhas de Moabe. O céu está pintado em tons de roxo e dourado, aquele tipo de pôr do sol que faz você parar e contemplar, que faz você se sentir pequeno da melhor maneira possível. O Monte Nebo ergue-se da terra como o ombro de um gigante, sua face rochosa desgastada por milhares de anos de vento e chuva. Esta não é uma colina suave. Esta é uma montanha que exige respeito, uma montanha onde o ar se torna rarefeito e o silêncio denso. E, no topo da montanha, contemplando a terra com a qual sonhou durante 40 anos, está um velho. Seu nome é Moisés, mas chamá-lo apenas de um velho não lhe faz justiça. Porque este homem, este profeta de 120 anos, ainda está de pé, firme. Seus olhos são claros, sua força não diminuiu. A Bíblia nos diz especificamente que seus olhos não se turvaram, nem sua força natural se desvaneceu. Pense nisso, 120 anos de idade, e ele não está curvado. Ele não está se apoiando em uma bengala porque suas pernas estão fracas. Ele está de pé no pico de uma montanha e seu corpo ainda é forte. Isso é importante. Lembre-se disso, porque Moisés não está morrendo de velhice. Moisés não está se apagando como uma vela que se consome por completo.
Moisés está sendo chamado para casa. Do lugar onde está, ele consegue ver tudo. E eu digo tudo mesmo. Deus está lhe mostrando uma vista panorâmica que nenhum olho humano deveria ser capaz de contemplar. Ao norte, ele vê os vales de Naftali, verdes e exuberantes. Ao sul, as colinas de Judá ondulam como ondas congeladas na pedra. Ao oeste, o mar Mediterrâneo capta a luz crepuscular, brilhando como diamantes dispersos. E bem à frente, do outro lado do rio Jordão, que serpenteia pelo vale como uma fita prateada, está a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu a Abraão há 600 anos, a terra para a qual Moisés tem conduzido Israel por 4 décadas, a terra da liberdade, da abundância, da bênção divina. Moisés consegue ver as cidades, ele consegue ver os vales, ele consegue ver as cordilheiras e as florestas. Ele provavelmente consegue até ver os muros de Jericó erguendo-se à distância. Mas ele jamais colocará os pés lá. Você sente o peso desse momento. Consegue se imaginar tão perto do seu sonho que você poderia estender a mão e quase tocá-lo, apenas para saber que a porta está fechada? Moisés sabe por quê. Ele se lembra do dia em Meribá, quando o povo morria de sede, clamando por água e se queixando contra Deus mais uma vez. Ele se lembra de como Deus lhe disse para falar com a rocha, para ordenar que jorrasse água. Mas Moisés estava zangado, cansado, frustrado, depois de 40 anos lidando com queixosos e rebeldes. Então, em vez de falar, ele golpeou a rocha. Golpeou-a 2 vezes, gritando com o povo em sua ira. A água jorrou. O milagre aconteceu mesmo assim, mas Moisés desobedeceu. Ele representou mal o caráter de Deus naquele momento, fazendo parecer que Deus estava irado e severo, em vez de paciente e proventivo. E Deus disse: porque vocês não confiaram em mim para me santificarem aos olhos do povo de Israel. Portanto, vocês não conduzirão esta assembleia à terra que eu lhes dei. Um momento de raiva, um ato de desobediência, e a consequência foi esta: Moisés pôde ver a terra prometida, mas nunca entrar nela. Algumas pessoas dizem que isso parece severo. Outras dizem que demonstra a seriedade com que Deus encara a santidade, especialmente entre os líderes. Vamos explorar essa questão mais a fundo em alguns minutos, pois ela é importante para entendermos por que o que aconteceu em seguida foi tão relevante. Mas, por agora, imagine Moisés ali parado. O vento sopra em seus cabelos, agora brancos como a neve. Sua barba, longa e espessa, se move na brisa. Sua túnica, gasta por 40 anos no deserto, esvoaça ao redor de suas pernas. Ele está sozinho. Ninguém está ao seu lado. Josué, seu sucessor, está lá embaixo com o povo. Arão, seu irmão, morreu meses atrás no Monte Hor. Miriam, sua irmã, também já se foi. Nesta montanha estão apenas Moisés e Deus, como sempre foi nos momentos mais importantes. Moisés e a voz do Todo-Poderoso. E então, naquele momento sagrado, rodeado pelo silêncio, pelo pôr do sol e pela presença do próprio Deus, Moisés dá seu último suspiro. Não há luta, nem respiração ofegante, nem dor. A Bíblia usa uma bela expressão em hebraico que significa literalmente: Moisés morreu pelo beijo de Deus. Consegue imaginar uma forma mais pacífica de partir? Sem lutar por ar, sem ser devastado por doenças, mas simplesmente ser recebido na eternidade pelo próprio Criador. Mas é aqui que a coisa fica estranha. É aqui que o mistério começa. O que aconteceu a seguir deveria ter sido simples. Naquela cultura, naquela época, quando alguém morria, a família lavava o corpo, envolvia-o em sudários e o depositava em um túmulo. Havia luto,
choro, elogios fúnebres. As pessoas se lembravam e honravam seus mortos. Mas nada disso aconteceu com Moisés. E eu vou explicar por que no próximo capítulo. Mas antes de chegarmos lá, quero que você reflita sobre algo. Você já se perguntou por que algumas histórias da Bíblia parecem incompletas? Por que alguns versículos levantam mais perguntas do que respostas? Isso não é um erro. Deus não explica tudo porque quer que busquemos, que procuremos, que nos aprofundemos. E aqueles que se aprofundam encontram tesouros que outros não veem. Se você é o tipo de pessoa que adora mistérios, que gosta de descobrir verdades que outros ignoram, então, clique no botão de inscrição agora mesmo, porque estamos prestes a mergulhar ainda mais fundo nessa história, e o que vem a seguir vai te surpreender. Capítulo 3. As 3 vidas de Moisés. Antes de falarmos sobre o que aconteceu depois da morte de Moisés, precisamos entender quem Moisés realmente era, porque ele não era um homem qualquer, não era apenas mais um profeta, sacerdote ou rei. Moisés viveu 3 vidas distintas, cada uma com duração exata de 40 anos, e juntas, essas 3 vidas o tornaram diferente de qualquer pessoa que já tenha existido. Deixe-me explicá-los para você. Os primeiros 40 anos, príncipe do Egito. Imagine nascer escravo, ser jogado em um rio ainda bebê, porque um faraó paranoico ordenou a morte de todos os meninos hebreus. Você está flutuando em uma cesta de junco, com alcatrão selando as frestas, as lágrimas de sua mãe ainda molhadas no cobertor que o envolve. E então, por providência divina, você é encontrado pela própria filha do faraó. Ela o tira da água, lhe dá o nome de Moisés, que significa retirado, e o cria como seu próprio filho. De repente, você não é mais um escravo, você é um príncipe. Você vive em um palácio com colunas de mármore e estátuas de ouro. Você come a comida mais requintada. Você veste trajes reais. Você é educado pelos maiores sábios do Egito, aprendendo matemática, astronomia, filosofia e estratégia militar. O livro de Atos nos conta que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Este não era um pobre pastor que teve sorte. Era um homem que havia sido preparado para a liderança, treinado na civilização mais avançada da terra. Moisés conhecia o poder. Ele conhecia a política. Ele sabia como os sistemas funcionavam. Mas ele também sabia que era hebreu. Sua mãe biológica, Joquebede, havia sido contratada como sua ama e garantiu que ele nunca se esquecesse de suas origens. Ela lhe contava histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Falava-lhe sobre o Deus de seus pais. Plantou em seu coração sementes de identidade que nenhuma educação egípcia poderia arrancar. E então chegou o dia que mudou tudo. Moisés, agora com 40 anos, viu um egípcio açoitando um escravo hebreu. A raiva ferveu dentro dele. Era o seu povo que sofria. Seus irmãos e irmãs gemendo sob os chicotes. Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita. Ninguém estava olhando. E num momento de justiça apaixonada, ou teria sido assassinato, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Mas alguém viu. E no dia seguinte, quando Moisés tentou separar uma briga entre 2 hebreus, um deles zombou dele. Você vai me matar como matou aquele egípcio? O segredo foi revelado. Faraó soube disso e queria Moisés morto. Então, Moisés fugiu. Ele se refugiou no deserto de Midian, deixando para trás seu palácio, sua educação, seu status e sua identidade. Tudo o que ele conhecera durante 40 anos desapareceu em um único dia. Os segundos 40 anos. Pastor esquecido. Moisés acabou em Midian,
um vasto deserto distante do Egito. Lá, sentado junto a um poço, exausto e sozinho, encontrou um grupo de jovens mulheres que tentavam dar água ao rebanho de seu pai. Alguns pastores agressivos as estavam expulsando. Então, Moisés, ainda com aquela chama da justiça ardendo dentro de si, se levantou e as defendeu. Foi assim que ele conheceu Zípora, que se tornaria sua esposa. E foi assim que ele conheceu Jetro, um sacerdote de Midian, que acolheu Moisés como um filho. Durante 40 anos, Moisés viveu como pastor. Consegue imaginar o contraste? De príncipe a fugitivo. Do palácio ao deserto. De comandante de servos a pastor de ovelhas. Essa foi a época de Moisés no deserto. E eu acho que Deus estava fazendo algo naquelas décadas de tranquilidade. Ele estava despojando Moisés do orgulho egípcio. Estava ensinando-lhe paciência, porque se você já pastoreou ovelhas, sabe que é preciso muita paciência. Estava humilhando-o, preparando-o, transformando-o em alguém capaz de ouvir a voz de Deus. E então surgiu a sarça ardente. Moisés, já com 80 anos, conduzia seu rebanho perto do Monte Horebe quando viu algo impossível, uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Ele se virou para olhar e foi então que Deus falou: Moisés, Moisés. E Moisés disse: Eis-me aqui. O que se seguiu foi uma das conversas mais importantes da história. Deus revelou seu plano para libertar Israel do Egito. E escolheu Moisés para ser o libertador. Moisés argumentou, deu desculpas. Quem sou eu para ir ao faraó? Não sou bom orador. Eles não vão acreditar em mim. Mandem outra pessoa. Mas Deus foi paciente. Deu sinais a Moisés. Prometeu estar com ele. E por fim, com relutância, Moisés disse sim. Os terceiros 40 anos. Libertador e legislador. Este é o Moisés que todos conhecem. O Moisés das 10 pragas e da abertura do Mar Vermelho. O Moisés que subiu ao Monte Sinai e desceu com tábuas de pedra esculpidas pelo próprio dedo de Deus. O Moisés que construiu o tabernáculo, estabeleceu o sacerdócio e escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Durante 40 anos, Moisés conduziu Israel pelo deserto. E deixe-me dizer-lhe, não foram 40 anos fáceis. O povo reclamava constantemente. Queriam voltar para o Egito. Adoravam um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte com Deus. Reclamavam da comida, da água, da liderança de Moisés. Rebelaram-se tantas vezes que Deus quase os exterminou em diversas ocasiões. Mas, em todas as ocasiões, Moisés intercedeu. Ele se colocou na brecha. Suplicou a Deus que os poupasse, lembrando-o de suas promessas a Abraão. Moisés testemunhou milagres de tirar o fôlego. Maná do céu todas as manhãs. Água brotando das rochas. Colunas de nuvem e de fogo. A presença de Deus era tão forte que o rosto de Moisés brilhava após passar um tempo na tenda da congregação. Mas Moisés também carregava um fardo que a maioria dos líderes jamais enfrenta. Ele era responsável por mais de 1 milhão de pessoas vagando por um deserto hostil. Ele tinha que resolver disputas, organizar viagens, administrar recursos e manter o povo focado em Deus. Isso o desgastou. Em certo momento, Moisés clamou a Deus: Não consigo carregar todo esse povo sozinho. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Mas Deus não o matou. Deus o sustentou. E por 40 anos, Moisés liderou fielmente Israel até que eles chegaram à fronteira da terra prometida. 3 vidas, 120 anos. Príncipe, pastor, libertador. Egito, Midian, deserto. E agora, de pé no Monte Nebo, o tempo de Moisés havia chegado ao fim. Mas eis a pergunta que deveria estar martelando em sua mente agora. Por que Deus enterraria o próprio Moisés? Por que esconder o túmulo?
Por que não deixar Israel honrar seu maior líder com um túmulo e um monumento? A resposta é mais chocante do que você imagina e envolve uma batalha secreta que nenhum olho humano testemunhou. Vamos explorar essa batalha no próximo capítulo. Mas primeiro, deixe-me perguntar algo. Você está gostando desta jornada? Esta história está fazendo você pensar, questionar, querer saber mais? Se sim, faça-me um favor. Clique no botão Gostei. Deixe um comentário dizendo qual parte da vida de Moisés mais te fascina. E compartilhe este vídeo com alguém que ame mistérios bíblicos tanto quanto você. Porque o que vem a seguir é o cerne de toda esta história. E vai mudar para sempre a forma como você vê a guerra espiritual. Capítulo 4. O enterro secreto que mudou tudo. Moisés morreu. O sol se pôs sobre o Monte Nebo. A terra prometida fica do outro lado do rio, brilhando na última luz do dia. E o maior profeta da história de Israel deu seu último suspiro. E agora, o que acontece? Deuteronômio 34:6 nos diz algo absolutamente impressionante. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde fica o seu túmulo. Espere, ele o enterrou? Quem é ele? O sujeito dessa frase é o próprio Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sepultou pessoalmente Moisés. Pense na importância disso. Deus, que não precisa fazer nada pessoalmente, que poderia comandar anjos, a natureza ou qualquer outra coisa para cumprir a sua vontade, escolheu pessoalmente dar o último adeus a Moisés. Este não foi um detalhe que a família de Moisés tratou. Não foi Josué ou os anciãos de Israel que encontraram uma caverna e rolaram uma pedra sobre a entrada. Foi o próprio Deus fechando os olhos de seu servo, posicionando seu corpo e selando sua sepultura. Por quê? A resposta tem duas partes, e ambas são importantes. Primeiramente, Deus estava protegendo Moisés da idolatria. Israel tinha o péssimo hábito de transformar coisas boas em objetos de adoração. Eles transformaram a serpente de bronze que Moisés fez no deserto em um ídolo chamado Neustã, queimando incenso para ela até que o rei Ezequias finalmente a destruiu séculos depois. Se Israel soubesse onde Moisés estava sepultado, teria construído um santuário, teria feito peregrinações ao local, teria orado a Moisés em vez de a Deus. Em pouco tempo, o túmulo de Moisés teria se tornado um centro de culto falso, uma distração do próprio Deus a quem Moisés serviu. Então, Deus escondeu o corpo. Ele se certificou de que nenhum ser humano pudesse encontrá-lo, visitá-lo ou transformá-lo em um ídolo. Mas há um segundo motivo, um motivo mais sombrio. Um motivo que envolve poderes e principados nos quais a maioria das pessoas não pensa. Deus estava protegendo o corpo de Moisés das forças inimigas, e esse inimigo apareceu logo depois da morte de Moisés. Sabemos disso por causa de um versículo enigmático no Novo Testamento, em uma carta escrita por Judas, irmão de Jesus. É apenas um versículo, fácil de passar despercebido se você estiver lendo rapidamente. Mas ele abre uma janela para uma batalha que aconteceu em segredo, uma batalha que revela verdades sobre a guerra espiritual que a maioria dos cristãos nunca considera. Judas 1:9 diz o seguinte: Mas, quando o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia, mas disse: O Senhor te repreenda. Leia isso de novo, devagar. Deixe cada palavra penetrar em sua mente. O arcanjo Miguel lutava contra o diabo, não contra um demônio, não contra um anjo caído, contra o próprio Satanás,
o príncipe das trevas, a antiga serpente, o acusador dos irmãos. E eles estavam brigando pelo corpo de Moisés. Isso levanta muitas questões, não é? Por que Satanás se importaria com um cadáver? O que ele poderia ganhar reivindicando o corpo de Moisés? E por que Deus enviaria seu anjo guerreiro mais poderoso para detê-lo? Para responder a essas perguntas, precisamos entender o que realmente estava em jogo naquela montanha. Não se tratava apenas de um corpo, tratava-se de autoridade, legado, profecia, todo o plano de Deus. Deixe-me explicar melhor. Moisés não era apenas um líder, ele era o legislador. Era o homem que se colocou entre Deus e Israel no Monte Sinai e recebeu a aliança. Os 10 mandamentos, toda a Torá, tudo veio por meio de Moisés. No pensamento judaico, Moisés representa a própria lei. Quando os judeus falam de Moisés e os profetas, eles se referem a toda a base das Escrituras. Se Satanás pudesse reivindicar o corpo de Moisés, ele poderia corromper o legado de Moisés. Ele poderia distorcer o significado da lei. Ele poderia criar confusão sobre a aliança, sobre a graça, sobre o que Deus realmente exige. Pense nisso. Imagine se Satanás tivesse tomado o corpo de Moisés e o exibido em algum lugar, ou o usado para criar falsos sinais e prodígios, ou o corrompido de alguma forma que fizesse as pessoas duvidarem da bondade de Deus. Pior ainda, há uma razão profética que exploraremos em um capítulo posterior. Moisés não havia terminado. Ele iria aparecer novamente, séculos depois, em um momento que definiria a história da humanidade. E Satanás sabia disso. Então, Satanás veio a Moabe. Ele chegou ao vale escondido, onde Deus acabara de selar o túmulo de Moisés, e estendeu a mão para reivindicar o que não lhe pertencia por direito. Mas ele não estava sozinho, porque o céu havia enviado um guardião, um guerreiro, o príncipe dos exércitos de Deus. Seu nome era Michael, e o que aconteceu em seguida foi um confronto que ecoaria pela eternidade. Você está começando a perceber a profundidade dessa história? Quanta coisa acontece por baixo da superfície das Escrituras? Isso não é apenas história antiga. É um vislumbre das batalhas espirituais que acontecem agora, ao nosso redor, em dimensões que não podemos ver. E se essa batalha aconteceu por causa de Moisés, que batalhas podem estar acontecendo por causa de você? Vamos explorar essa questão mais a fundo nos próximos capítulos. Mas primeiro, precisamos entender o que realmente aconteceu quando Miguel e Satanás se encontraram naquele vale. O próximo capítulo mostrará uma batalha diferente de tudo o que você já imaginou. Não se trata de espadas se chocando, nem de violência física, mas de algo muito mais poderoso. Uma batalha de palavras, de autoridade, de reivindicações cósmicas. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender mudará a maneira como você ora, como você luta batalhas espirituais e como você entende sua própria autoridade como crente. Capítulo 5. Quando a escuridão chegou a Moabé. O vale estava silencioso, um silêncio que pressiona os ouvidos, que nos faz perceber as batidas do nosso próprio coração, nossa própria respiração. Acima, as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. Abaixo, o túmulo de Moisés jazia oculto sob rochas e terra, selado pela própria mão de Deus. E então, o ambiente mudou. Você já sentiu a chegada de uma tempestade antes mesmo de vê-la? Aquela pressão na atmosfera, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer? É assim que o vale deve ter se sentido, porque Lúcifer havia chegado. Vou descrever isso com cuidado, porque quero que você entenda algo importante.
Satanás não é um personagem de desenho animado com pele vermelha e um tridente. Ele não é uma piada. Ele não é algo para se zombar ou levar na brincadeira. Lúcifer já foi o mais elevado de todos os seres criados. Ezequiel 28 o descreve como o querubim ungido que cobre, coberto de pedras preciosas, perfeito em beleza, caminhando no Éden, o jardim de Deus. Isaías 14 o chama de ó estrela da manhã, filho da aurora, um ser de tanto brilho e glória que seu próprio nome significa portador da luz. Mas o orgulho o corrompeu. Ele queria ser como Deus, queria adoração, queria o trono, e assim se rebelou, caiu e levou consigo um terço dos anjos. Agora ele é chamado de Satanás, que significa adversário. Ele é chamado de diabo, que significa caluniador. Ele é chamado de dragão, serpente, príncipe deste mundo. Mas ele ainda carrega ecos do que já foi. Ecos distorcidos, sombrios, corrompidos. Ele ainda pode se apresentar como um anjo de luz. Ele ainda sabe como manipular, enganar e acusar. E ele conhece as Escrituras melhor do que a maioria dos cristãos. Então, quando Lúcifer chegou àquele vale em Moabe, ele não chegou como um monstro. Ele chegou com confiança, com autoridade, com argumentos legais preparados em sua mente. Ele se aproximou da sepultura escondida e quase se pode ouvir sua voz, suave como seda, fria como gelo. Este corpo me pertence. Por que ele diria isso? Que argumento ele poderia ter? Simples. Moisés havia pecado. Moisés havia desobedecido a Deus em Meribá. E Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Satanás é chamado de o acusador dos irmãos, em Apocalipse 12:10. Esse é o seu papel, a sua estratégia, a sua arma. Ele traz acusações. Ele aponta para as falhas. Ele exige pagamento pelo pecado. E, tecnicamente, ele tinha razão. Moisés pecou. Moisés morreu. E a lei que o próprio Moisés trouxe do Monte Sinai declarava que o pecado traz a morte. Então, Satanás ficou ali, estendendo a mão em direção à sepultura, pronto para reivindicar a posse, pronto para arrastar o legado de Moisés para as trevas, pronto para corromper, profanar, distorcer. Mas ele não estava sozinho. O ar do outro lado da sepultura começou a cintilar. A luz começou a romper a escuridão, não forte como um relâmpago, mas constante como o amanhecer. E então, Michael apareceu. Se Satanás é a escuridão tentando se passar por luz, Miguel é a luz que não precisa de disfarce. Ele é o arcanjo, o comandante dos exércitos celestiais, o defensor do povo de Deus. Seu nome significa literalmente, quem é como Deus? Não é uma afirmação, é uma pergunta, um desafio, uma declaração de que nenhum ser criado pode se comparar ao Criador. Miguel se colocou entre Satanás e a sepultura. Sua presença encheu o vale de autoridade, santidade e poder. E Satanás, apesar de todo o seu orgulho e de todas as suas acusações, hesitou, porque Miguel também não veio sozinho. Ele veio com uma mensagem, um decreto, uma palavra do próprio trono de Deus. E quando o céu fala, o inferno tem que ouvir. O confronto que se seguiu não foi uma briga. Não houve socos, nem armas em punho. Tratava-se de uma batalha legal, uma disputa sobre a propriedade legítima. Satanás apresentou seus argumentos, apontou para o pecado de Moisés, citou a lei, exigiu o que lhe era devido. E Miguel não discutiu. Ele não tentou defender Moisés, listando todas as suas boas ações ou justificando suas falhas. Ele fez algo muito mais poderoso. Ele invocou um nome, um título, uma autoridade contra a qual Satanás não pode prevalecer. E com apenas 4 palavras, a batalha terminou. Que palavras foram essas? E por que eram tão poderosas a ponto de Lúcifer,
o príncipe das trevas, ter que recuar. É nisso que vamos nos aprofundar no próximo capítulo. E eu prometo a vocês, quando entenderem a importância do que Michael disse, isso vai revolucionar a maneira como vocês lidam com ataques espirituais em suas próprias vidas. Mas antes de chegarmos lá, quero que você faça algo. Pare por um segundo e pense bem nisto. Há batalhas acontecendo em sua vida que você não consegue ver. Anjos e demônios, luz e trevas, todos lutando pelo seu destino, sua vocação, sua alma. Se essa verdade tocar seu coração, se despertar em você o desejo de compreender a guerra espiritual mais profundamente, então inscreva-se no canal e ative as notificações, porque estamos explorando mistérios que a maioria das igrejas jamais ensina. E deixe um comentário. Conte-me, você já sentiu uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor? Já sentiu opressão, ataque ou guerra espiritual que não conseguia explicar? Compartilhe sua história. Você não está sozinho. E entender o que aconteceu neste vale com Moisés pode lhe dar a arma que você precisa para suas próprias batalhas. Agora vejamos como Michael encerrou essa discussão com uma única frase. Capítulo 6. A posição do arcanjo. Imagine a cena. Dois dos seres mais poderosos da criação, em lados opostos de uma sepultura oculta. O diabo de um lado, fazendo suas acusações. O arcanjo do outro, portando a autoridade celestial. E entre eles, o corpo de Moisés, o profeta que andara com Deus, que vira uma glória que nenhum outro ser humano jamais presenciou. A voz de Satanás devia ser persuasiva. Afinal, ele engana a humanidade há milhares de anos. Ele distorceu as palavras de Deus no jardim do Éden. Tentou Jesus no deserto. Ele sabe como fazer o errado parecer certo. A lei é clara. Satanás poderia ter dito: a alma que pecar, essa morrerá. Moisés pecou. Ele golpeou a rocha quando Deus lhe ordenou que falasse. Ele agiu com raiva. Ele deturpou o caráter de Deus. A justiça exige que ele pague o preço. E aqui está o que assusta. Satanás não estava completamente errado. Moisés pecou. Ele desobedeceu. E a lei diz que o salário do pecado é a morte. É assim que o inimigo age. Ele pega a verdade e a distorce o suficiente para fazer a condenação soar como justiça. Mas Michael não mordeu a isca. Ele não se deixou levar por um debate sobre a dignidade de Moisés. Ele não argumentou teologia, nem tentou provar que as boas ações de Moisés superavam seus erros. Em vez disso, Judas 1:9 nos diz exatamente o que Miguel disse: o Senhor te repreenda. É isso. 5 palavras em inglês, ainda menos em grego, sem discursos longos, sem declarações dramáticas, apenas uma simples afirmação de autoridade. Que o Senhor te repreenda. Agora, você pode estar pensando: isso parece anticlimático. Eu esperava algo mais dramático. Um grito de guerra, uma demonstração de força, algo mais impactante. Mas eis o que você precisa entender. Essas 5 palavras carregam mais poder do que qualquer arma já forjada. Deixe-me explicar o porquê. Primeiro, observe o que Miguel não disse. Ele não disse: eu te repreendo. Ele não se baseou em sua própria autoridade, seu próprio poder, sua própria justiça. Embora Miguel seja um arcanjo, embora seja o comandante dos exércitos celestiais, embora seja incrivelmente poderoso, ele sabia algo crucial. O verdadeiro poder não vem dele, vem de Deus. Então, Miguel não proferiu sua própria repreensão. Ele invocou a repreensão de Deus. Ele invocou a autoridade do Altíssimo, o Criador, o único que tem autoridade absoluta sobre tudo no céu, na terra e no inferno. Em segundo lugar, observe a humildade nisso. Judas destaca especificamente que Miguel,
não se atreveu a pronunciar um juízo blasfemo. O que isso significa? Significa que Miguel não insultou Satanás. Ele não o xingou. Ele não zombou dele, nem o menosprezou. Por que não? Porque Miguel compreendeu algo que muitos cristãos hoje esquecem. A guerra espiritual é séria e o inimigo é perigoso. Satanás é um anjo caído, sim. Ele é maligno, sim. Mas ainda assim, é um ser espiritual poderoso. Não é alguém com quem se deva brincar ou tratar com leviandade. Alguns cristãos hoje em dia são muito levianos em relação à guerra espiritual. Eles zombam do diabo, tratam os demônios como se fossem impotentes e agem como se a batalha espiritual fosse uma piada. Mas Miguel, um dos seres mais poderosos da criação, demonstrou respeito pelo processo. Ele não se apoiou em sua própria autoridade ou força. Ele apontou para a única autoridade que importa, a de Deus. Terceiro, e esta é a parte mais importante, aquelas palavras, "O Senhor te repreenda", carregavam um veredicto com o qual Satanás não podia argumentar. Porque quando Deus fala, o assunto está encerrado. Quando Deus toma uma decisão, não há apelação. Quando Deus diz, "Isto me pertence", nenhum poder no inferno pode tirar isso de nós. Moisés pertencia a Deus. Não porque Moisés fosse perfeito, não porque Moisés nunca pecou, mas porque Deus o escolheu, o chamou e o cobriu de graça. As acusações de Satanás eram verdadeiras, mas foram anuladas por algo maior que a lei, a misericórdia. Deus já havia decidido. Moisés era seu servo. O corpo de Moisés estava sob proteção divina, e nenhuma manobra legal do acusador poderia mudar isso. Quando Michael pronunciou aquelas palavras, foi como se o martelo de um juiz tivesse batido. Final, absoluto, imutável. E Satanás não teve outra escolha senão recuar. Gostaria de saber mais sobre o que aconteceu naquele momento. Satanás ficou furioso? Tentou argumentar mais? Recuou lentamente ou desapareceu tomado pela fúria? As Escrituras não nos dizem. Tudo o que sabemos é que Miguel se manteve firme, falou em nome de Deus e a batalha foi vencida. Não com violência, não com demonstração de poder, mas com uma simples declaração de cuja autoridade era maior. E é aqui que a coisa fica pessoal para você e para mim. Nós também enfrentamos acusadores. Nem sempre é o próprio Satanás, mas demônios, mentiras, condenação, culpa, vergonha. O inimigo sussurra em nosso ouvido: você falhou, você pecou, você não é digno, você não merece a graça de Deus, você está muito quebrado, você foi longe demais. E a tentação é discutir, defender-nos, listar todas as coisas boas que fizemos para tentar compensar as ruins. Mas não é assim que a vitória funciona na guerra espiritual. A vitória vem quando fazemos o que Miguel fez. Apontamos para a autoridade de Deus, não para a nossa. Que o Senhor te repreenda não é apenas algo que Miguel disse. É uma arma disponível para todo crente. Quando a culpa tentar te esmagar, você diz: que o Senhor te repreenda. Estou coberto pelo sangue de Jesus. Quando o medo tentar te paralisar, você diz: que o Senhor te repreenda. Deus não me deu um espírito de medo. Quando a condenação tentar destruí-lo, você dirá: o Senhor o repreenda. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não luta com suas próprias forças. Você luta com as dele. E quando você faz isso, o inimigo tem que fugir. Não porque você é forte, mas porque aquele a quem você está invocando é imparável. Se essa verdade está despertando algo dentro de você, se você está percebendo que tem travado batalhas espirituais da maneira errada, deixe um comentário agora mesmo. Conte-me qual acusação você precisa refutar hoje. Que mentira o inimigo tem lhe contado
que precisa ser silenciada pela autoridade de Deus. E se você conhece alguém que está sofrendo um ataque espiritual neste momento, alguém que está lidando com culpa, vergonha ou condenação, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Envie-lhe esta mensagem. O mesmo Deus que defendeu Moisés também a defenderá. Agora, ainda resta uma pergunta que não respondemos completamente. Por que o corpo de Moisés era tão importante? Por que Satanás o queria tanto? Por que valeu a pena enviar Miguel para guardá-lo? A resposta é mais complexa do que você imagina. E envolve uma profecia que Satanás temia mais do que quase tudo. Vamos explorar isso no próximo capítulo. Capítulo 7. A Batalha da Autoridade. Vamos dar um passo atrás por um momento e analisar o que realmente aconteceu naquele vale em Moabe. Não se tratava apenas de uma escaramuça qualquer entre o céu e o inferno. Era um choque de reinos, uma batalha pela autoridade, uma disputa sobre quem tinha o direito de reivindicar o quê. E entender essa batalha nos ajuda a compreender como a guerra espiritual funciona em nossas próprias vidas. Toda a estratégia de Satanás se baseia em acusações. Esse é o seu papel, o seu trabalho, a sua função. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Pense nisso. Dia e noite, constantemente, implacavelmente. Satanás se coloca diante do trono de Deus e aponta cada pecado, cada fracasso, cada erro que o povo de Deus comete. Vejam o que eles fizeram, diz ele. Eles violaram a sua lei, merecem punição, merecem a morte. Eles me pertencem. E tecnicamente, de acordo com a lei, ele está certo. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Se fôssemos julgados apenas pela lei, todos nós seríamos condenados. Todos nós pertenceríamos à morte. Mas eis a bela, gloriosa e incrível verdade. Não somos julgados apenas pela lei. Somos julgados pela graça. E a graça muda tudo. Graça significa que Deus olha para o nosso pecado, o nosso fracasso, a nossa rebeldia, e em vez de nos dar o que merecemos, Ele nos dá o que Cristo merece. Jesus levou sobre si o nosso castigo. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus morreu a morte que merecíamos para que pudéssemos ter a vida que Ele conquistou. E quando Satanás vem com suas acusações, Deus aponta para a cruz e diz: está consumado. O preço foi pago. Eles são meus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Satanás veio com acusações. Ele pecou. Ele desobedeceu. Ele merece a morte. Mas Deus disse: ele é meu. Eu já decidi. E você não tem autoridade aqui. E Michael cumpriu essa decisão. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A batalha pelo corpo de Moisés revela algo sobre a natureza da autoridade espiritual que a maioria dos cristãos não entende. Autoridade no âmbito espiritual não tem a ver com poder, mas sim com posição. Pense em um policial. Um policial pode ser uma pessoa pequena, fisicamente frágil, nada intimidadora. Mas quando esse policial levanta o distintivo e diz: pare em nome da lei, até mesmo uma pessoa muito maior e mais forte tem que obedecer. Por quê? Porque o policial está agindo sob a autoridade da lei, do governo, do Estado. O poder pessoal do policial não importa. O que importa é o cargo que ele ocupa. Miguel agiu da mesma maneira. Ele não derrotou Satanás por ser mais forte, mais inteligente ou mais eloquente. Ele derrotou Satanás invocando uma autoridade superior. Que o Senhor te repreenda. Em outras palavras, não estou falando em meu próprio nome. Estou falando em nome do Deus Altíssimo, e vocês não têm poder algum contra o seu decreto.
Por isso, Michael não se envolveu em insultos ou zombarias. Ele não precisava. Ele só precisava dizer a verdade. Deus já decidiu, e a decisão de Deus é final. E este é o modelo de como devemos travar as batalhas espirituais. Não lutamos com nossa própria força. Não lutamos com nossa própria sabedoria. Não lutamos sendo mais inteligentes, mais fortes ou mais espirituais que o inimigo. Lutamos mantendo nossa posição como filhos de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus e proclamando a autoridade da palavra de Deus. Quando o inimigo sussurra mentiras, não discutimos com ele. Falamos a verdade. A Bíblia diz que Deus me ama, que o Senhor te repreenda. Quando o inimigo traz condenação, não tentamos nos defender. Apontamos para Jesus. Sou justo pelo sangue de Cristo. O Senhor te repreenda. Quando o inimigo tenta reivindicar nosso futuro, nossa saúde, nossa família, nosso destino, não entramos em pânico. Declaramos nossa posse. Eu pertenço a Deus. Ele tem planos para mim. Planos para o bem e não para o mal. Que o Senhor te repreenda. Isso não é pensamento positivo. Isso não é teologia do nomeie e reivindique. Isso é guerra espiritual travada à maneira bíblica, invocando a autoridade do próprio Deus. Agora, alguns de vocês podem estar pensando: certo, mas eu não sou o Michael. Sou apenas uma pessoa comum. Não tenho esse tipo de autoridade. Mas eis o que você precisa entender. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebeu autoridade. Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Paulo disse em Efésios 6:12: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Observe que Paulo diz: nós lutamos. Não nós apanhamos. Não nós fugimos. Nós lutamos. Nós nos envolvemos. Nós combatemos. Mas lutamos a partir de uma posição de vitória, não para a vitória. Jesus já venceu. Nós apenas estamos confirmando a vitória dele. E a arma que usamos é a mesma arma que Miguel usou. A autoridade da palavra de Deus. Você está começando a perceber como isso é prático? Como essa história antiga é relevante para a sua vida hoje? Todos os dias você enfrenta batalhas espirituais, batalhas em sua mente, em suas emoções, em suas circunstâncias. E o inimigo está à procura de qualquer oportunidade para acusar, condenar, roubar, matar e destruir. Mas você não precisa ser uma vítima. Você não precisa ser derrotado, porque o mesmo Deus que enviou Miguel para defender Moisés está defendendo você agora. Se esta mensagem ressoa com você, quero que faça algo. Pare agora mesmo e diga em voz alta: que o Senhor repreenda toda mentira, toda acusação, todo ataque que se levanta contra a minha vida. Eu pertenço a Deus e o inimigo não tem autoridade sobre mim. Diga em voz alta. Deixe que seus próprios ouvidos ouçam você, declarando a autoridade de Deus. Porque há poder em falar a verdade. E se você foi abençoado por este ensinamento, clique no botão Gostei. Compartilhe este vídeo. Ajude outros a aprenderem como travar batalhas espirituais da maneira correta. Agora, ainda precisamos responder a pergunta mais importante. Por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? O que havia de tão especial nesse homem que fez com que o próprio príncipe das trevas viesse reivindicar seu cadáver? A resposta envolve uma profecia, uma montanha e um momento que mudaria tudo. Vamos desvendar esse mistério no próximo capítulo. Capítulo 8. Por que valeu a pena lutar por este corpo? Até agora, vimos a batalha. Vimos a vitória de Miguel. Aprendemos sobre a autoridade espiritual.
Mas ainda não respondemos completamente à pergunta mais importante: por que Moisés? Por que Satanás viria pessoalmente buscar esse corpo? Ele não lutou pelos restos mortais de Abraão. Ele não batalhou pelo túmulo de Davi. Ele não contestou o sepultamento de Isaías, Jeremias ou qualquer outro profeta. Mas Moisés? A viagem valeu a pena. Existem 3 razões pelas quais o corpo de Moisés era singularmente importante. 3 razões pelas quais Satanás arriscaria confrontar um arcanjo apenas para ter a chance de reivindicar esses ossos. Vamos explorá-los um de cada vez. Primeiro motivo: Moisés representava a aliança. Moisés não era apenas um líder, ele era o mediador da aliança. Ele se colocou entre Deus e Israel no Monte Sinai. Ele recebeu os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Ele escreveu toda a Torá, a lei que definiria a identidade de Israel por milhares de anos. Quando os judeus se referem à lei, eles a chamam de Lei de Moisés. Quando falam das Escrituras, dizem Moisés e os profetas. Moisés é o fundamento da antiga aliança. Ele é a lei personificada. Se Satanás conseguiu corromper o legado de Moisés, ele poderia distorcer a compreensão da lei de Deus. Ele poderia fazer as pessoas pensarem que Deus é severo em vez de amoroso. Ele poderia transformar a aliança em correntes em vez de liberdade. Ele poderia distorcer o próprio fundamento do relacionamento de Deus com o seu povo. Imagine se Satanás tivesse tomado o corpo de Moisés e realizado falsos milagres com ele. Imagine se ele o tivesse usado para estabelecer cultos falsos ou para desviar as pessoas do caminho certo. As consequências teriam sido devastadoras. Assim, Deus protegeu o corpo, e Miguel garantiu essa proteção. Segundo motivo: Moisés carregava a glória. Há uma história em Êxodo 34 que a maioria das pessoas conhece, mas poucas realmente refletem sobre ela. Moisés esteve no Monte Sinai por 40 dias, conversando com Deus face a face. E quando desceu, seu rosto brilhava. Não brilhava metaforicamente. Brilhava de verdade. Resplandecia tanto que as pessoas tinham medo de se aproximar. Moisés teve que usar um véu sobre o rosto para que as pessoas pudessem olhá-lo sem ficarem aterrorizadas. Pense no que isso significa. O corpo físico de Moisés absorveu uma certa medida da glória de Deus. Suas próprias células, sua própria pele, foram transformadas pela proximidade com o divino. Essa glória, naturalmente, desvaneceu-se com o tempo. 2 Coríntios 3 fala sobre como a glória no rosto de Moisés era temporária, uma sombra da glória permanente que recebemos por meio de Cristo. Mas ainda assim, o corpo de Moisés carregava glória, refletia a própria luz de Deus. E Lúcifer? Lúcifer costumava ser o querubim ungido que cobre, um ser de luz e glória. Mas ele perdeu isso. Ele caiu. Ele se tornou trevas em vez de luz. Será de admirar que ele quisesse profanar um corpo que carregava a própria glória que ele havia perdido? Será de admirar que ele quisesse corromper e profanar os restos mortais de um homem que havia caminhado na presença de Deus? Os motivos de Satanás são sempre uma mistura perversa de estratégia e maldade. E reivindicar o corpo de Moisés teria satisfeito ambos. Motivo 3. Moisés tinha um compromisso futuro. Este é o principal. A razão que Satanás mais temia. Moisés não havia terminado. Seu papel no plano de Deus não estava completo. Avancemos cerca de 1400 anos desde a morte de Moisés. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está caminhando sobre a terra. Ele tem ensinado, realizado milagres e revelado o reino de Deus. E então, chega um momento descrito em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Jesus leva Pedro, Tiago e João
para o alto de uma montanha. E lá, diante de seus olhos, Jesus é transfigurado. Seu rosto brilha como o sol. Suas roupas tornam-se brancas como a luz. E então, 2 homens aparecem com ele, conversando sobre sua morte e ressurreição iminentes. Quem eram aqueles 2 homens? Elias e Moisés. Moisés apareceu naquela montanha, em forma corpórea, conversando com Jesus, mais de 1000 anos após a sua morte. Agora, os estudiosos debatem exatamente como isso aconteceu. Alguns dizem que foi uma visão, outros dizem que foi uma aparição literal. Mas, de qualquer forma, Moisés estava lá, reconhecidamente ele mesmo, desempenhando um papel em um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus. E aqui está o ponto. Satanás conhecia as profecias. Ele conhecia os padrões do plano de Deus. Ele pode não ter conhecido todos os detalhes, mas sabia o suficiente para temer o que Moisés representava. Se Satanás tivesse conseguido se apoderar do corpo de Moisés e corrompê-lo, Moisés teria sido capaz de aparecer no Monte da Transfiguração. Esse momento profético teria sido sabotado? Não sabemos ao certo. Mas Deus não quis correr riscos. Então, ele mesmo sepultou Moisés, escondeu o túmulo. E quando Satanás veio reivindicar o que não lhe pertencia, Deus enviou seu príncipe guerreiro para fazer cumprir o decreto celestial. O corpo de Moisés era algo pelo qual valia a pena lutar, porque Moisés representava a lei, carregava a glória e tinha um papel futuro na história mais importante já contada. E é aqui que a coisa fica pessoal novamente. Se Deus lutou pelo corpo de Moisés, quanto mais lutará por você? Você, que está vivo. Você, que está cheio do Espírito Santo. Você, que foi comprado pelo sangue de Jesus. O inimigo quer reivindicar você. Ele quer corromper seu legado, profanar sua vocação, sabotar seu futuro. Mas Deus diz: não, eles são meus. Eu tenho planos para eles. E você não tem autoridade aqui. Sempre que você se sentir atacado, sempre que sentir que o inimigo está vencendo, lembre-se disto. Há batalhas acontecendo que você não pode ver. Miguel ainda está de guarda. O céu ainda está cumprindo os decretos de Deus. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você é ferozmente protegido por um Deus que envia exércitos para defender o que lhe pertence. Se essa verdade tocar seu coração, se fizer você querer se levantar e lutar com uma nova confiança, compartilhe este vídeo. Comente abaixo: eu pertenço a Deus, e o inimigo não tem poder sobre mim. Declare isso, fale isso, deixe o reino espiritual ouvir a sua fé. Já falamos bastante sobre Miguel, mas quem é realmente esse anjo guerreiro? E o que mais a Bíblia nos diz sobre seu papel no plano de Deus? É nisso que vamos nos aprofundar a seguir. E você pode se surpreender com a frequência com que Miguel aparece nas Escrituras e o que sua presença nos revela sobre as batalhas que enfrentamos hoje. Capítulo 9. O príncipe guerreiro do céu Michael. O nome significa quem é como Deus. Não uma afirmação, mas uma pergunta, um desafio. Uma declaração que ecoa pela eternidade. Ninguém é como Deus. Nenhum ser criado se compara a Ele. Nenhum poder rivaliza com o Altíssimo. E toda a existência de Michael é um testemunho dessa verdade. Vamos falar sobre quem Michael realmente é, porque compreendê-lo nos ajuda a entender o reino espiritual, as batalhas que acontecem ao nosso redor e a proteção que Deus oferece ao seu povo. Miguel é chamado de arcanjo. A palavra arcanjo significa anjo principal ou anjo governante. Na hierarquia celestial, Miguel está no topo da ordem angelical. Ele não é apenas um mensageiro. Ele é um guerreiro, um comandante, um príncipe. Em Daniel 10, o profeta Daniel orava havia 3 semanas,
buscando compreender uma visão. Finalmente, um anjo lhe apareceu e explicou por que demorara tanto. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, mas Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio. Pense nisso. Existem poderes demoníacos designados para nações e reinos, forças espirituais das trevas que influenciam governos e governantes terrenos. E essas forças são poderosas o suficiente para atrasar mensageiros angelicais. Mas quando Miguel aparece, a batalha muda de rumo. O príncipe demoníaco é derrotado. A mensagem é compreendida. Miguel é o executor celestial quando anjos de posição inferior precisam de reforço. Em Daniel 12, o anjo fala a Daniel sobre o fim dos tempos, sobre um período de tribulação diferente de tudo que o mundo já viu. E ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o protetor do seu povo. Miguel é o responsável pelo povo de Deus. Ele foi designado para proteger, defender e lutar por aqueles que pertencem a Deus. Esse é o seu papel. Essa é a sua missão. E então temos Apocalipse 12. Este é o mais importante. É aqui que vemos Miguel em plena ação. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas foram derrotados, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Miguel liderou o exército angelical que expulsou Satanás do céu. Esta é a guerra antiga, a rebelião original, o momento em que o orgulho de Lúcifer levou à sua expulsão da presença de Deus. E foi Miguel quem executou o julgamento de Deus. Assim, quando Satanás apareceu em Moabe para reivindicar o corpo de Moisés, esse não foi o primeiro encontro entre eles. Foi a continuação de uma antiga rivalidade. Lúcifer, o portador da luz caído, contra Miguel, o servo fiel. Orgulho contra a humildade, rebeldia contra a obediência. E assim como em todas as outras vezes em que se enfrentaram, Miguel venceu. Não porque ele seja inerentemente mais poderoso, mas porque ele opera sob a autoridade de Deus. Eis o que é fascinante. Em todos os relatos bíblicos sobre Miguel, ele nunca age por conta própria. Ele está sempre cumprindo os mandamentos de Deus. Ele está sempre fazendo cumprir os decretos de Deus. Ele não diz: eu farei isso. Ele diz: o Senhor ordenou isso. Ele não diz: eu te repreendo. Ele diz: o Senhor te repreenda. Este é o modelo de obediência perfeita. Michael provavelmente poderia fazer muito sozinho. Ele é incrivelmente poderoso, mas ele nunca se atreve a agir independentemente da vontade de Deus. E é por isso que ele é eficaz. É por isso que ele vence. Há uma lição aqui para nós. Vivemos em uma cultura que celebra a independência, a autossuficiência e o poder pessoal. Somos ensinados a confiar em nós mesmos, a acreditar em nós mesmos e a encontrar nossa própria verdade. Mas Miguel nos mostra um caminho diferente, um caminho de submissão, obediência e completa dependência da autoridade de Deus. E esse caminho não é sinal de fraqueza, é a fonte da verdadeira força. Ao se submeter à autoridade de Deus, você obtém acesso ao poder de Deus. Ao proclamar a sua palavra, em vez de suas próprias opiniões, você se conecta aos recursos celestiais. Ao obedecer aos seus mandamentos, em vez de seus próprios desejos, você se alinha com forças que o inimigo não pode vencer. Michael é poderoso porque é obediente. E nós podemos ser poderosos pelo mesmo motivo. Agora, veja algo que deve te encorajar. Se Deus designou Miguel para proteger o seu povo,
E se Miguel lutou pelo corpo de Moisés, mesmo depois da morte de Moisés, o que você acha que Miguel está fazendo por você agora? Você pode não vê-lo, pode não sentir a sua presença, mas isso não significa que ele não esteja lá. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos estão trabalhando em seu favor neste exato momento, travando batalhas que você desconhece, bloqueando ataques que você jamais verá, executando os planos de Deus para protegê-lo e prover para você. Você não está lutando sozinho. Você não está se defendendo com suas próprias forças. Você está cercado por um exército invisível que opera sob o comando do Deus Altíssimo. E o mesmo Deus que enviou Miguel para proteger o corpo de Moisés designou anjos para proteger você. Se essa verdade não te encher de confiança, não sei o que encherá. Mas há mais uma camada nessa história que precisamos explorar. Mais um motivo pelo qual Satanás queria o corpo de Moisés e pelo qual Deus o protegeu com tanta veemência. Tem a ver com uma montanha, uma transfiguração e um momento em que o céu e a terra se tocaram de uma forma que mudou tudo. Vamos desvendar a última peça do quebra-cabeça no próximo capítulo. Capítulo 10. A profecia que Lúcifer temia. Já falamos sobre aliança, glória e guerra espiritual. Mas agora, vamos conectar os pontos e mostrar por que o corpo de Moisés foi tão crucial para todo o plano de salvação. Essa é a parte da história que Satanás mais temia, e é a parte que dá sentido a todo o resto. Vamos voltar àquela montanha. Não o Monte Nebo desta vez, mas outra montanha, 1400 anos depois. A montanha não tem nome nas escrituras. Algumas tradições a chamam de Monte Tabor. Outras acreditam que era o Monte Hermon. Mas a localização não importa tanto quanto o que aconteceu lá. Jesus levou Pedro, Tiago e João até este monte para orar. E enquanto estavam lá, algo extraordinário aconteceu. Mateus 17:2 diz: E ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. A palavra transfigurado em grego é metamorfo, que significa ser completamente transformado, revelar a verdadeira natureza. Por um breve instante, a glória da natureza divina de Jesus irrompeu em sua forma humana. Isso não foi apenas uma visão, isso foi realidade. Pedro, Tiago e João viram Jesus como ele realmente é, Deus em forma humana, irradiando uma glória que superava a do sol. Mas então aconteceu algo ainda mais chocante. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus 17:3. Moisés e Elias, as duas maiores figuras do Antigo Testamento, a lei e os profetas, ali, em forma corpórea, conversando com Jesus. Lucas 9:31 nos diz sobre o que eles estavam falando. Eles falavam da partida dele, que ele estava para realizar em Jerusalém. A palavra partida, em grego, é êxodos. Eles estavam falando sobre o êxodo de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Estavam discutindo o cumprimento de tudo o que a lei e os profetas haviam indicado. Pense na importância deste momento. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e ambos testemunhavam que Jesus era o cumprimento de tudo o que haviam escrito e dito. A antiga aliança estava passando o bastão para a nova. A sombra estava dando lugar à substância. A preparação estava reconhecendo a conclusão. E Moisés estava lá, em forma reconhecível, conversando com Jesus, participando de um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Eis a questão: e se Satanás tivesse conseguido corromper o corpo de Moisés em Moabe? E se ele tivesse profanado aqueles ossos, distorcido aquele legado,
sabotado aquela identidade, Moisés teria conseguido aparecer no Monte da Transfiguração? Seu testemunho teria sido válido? Esse momento profético teria sido comprometido? Não podemos afirmar com certeza, mas Deus não quis correr riscos. Ele mesmo sepultou Moisés, escondeu o túmulo, enviou Miguel para guardá-lo, porque Moisés tinha um compromisso futuro e nada o impediria de acontecer. Era isso que Satanás temia. Não apenas a corrupção da lei, não apenas a profanação da glória, mas a sabotagem da própria profecia. Satanás está sempre tentando atrapalhar o plano de Deus. No Jardim do Éden, ele tentou corromper a humanidade. Na Torre de Babel, ele tentou unir a humanidade contra Deus. Por meio do Faraó, ele tentou destruir Israel. Por meio de Amã, ele tentou cometer genocídio contra os judeus. Por meio de Herodes, ele tentou matar o menino Jesus. Todas as vezes, ele tentou impedir o plano de salvação. Todas as vezes, ele falhou. E em Moabe, sobre o corpo de Moisés, ele tentou novamente. E falhou novamente. Porque os planos de Deus não podem ser interrompidos. Seus propósitos não podem ser frustrados. Sua palavra não pode ser quebrada. Isaías 46:10 diz: Desde o princípio anuncio o fim, desde a antiguidade, as coisas que ainda hão de vir. Digo, o meu propósito permanecerá, e farei tudo o que me apraz. Quando Deus decide algo, acontece. Quando Deus fala algo, se cumpre. Quando Deus protege algo, nenhum poder no inferno pode destruí-lo. E isso inclui você. Você faz parte do plano de Deus. Você tem um papel na história dele. Você tem um encontro marcado com o seu destino. Assim como protegeu Moisés, ele está protegendo você. Assim como enviou Miguel para fazer cumprir o decreto celestial sobre Moisés, ele está fazendo cumprir o decreto celestial sobre a sua vida. O inimigo quer corromper o seu chamado. Ele quer sabotar o seu futuro. Ele quer garantir que você nunca cumpra o propósito para o qual Deus o criou. Mas ele vai fracassar, porque Deus está observando. O céu está protegendo. E a mesma autoridade que disse, vocês não podem ter Moisés, está dizendo, vocês também não podem tê-los. Deixe-me perguntar uma coisa. Você sabe para o que Deus o chamou? Você sabe o destino que ele reservou para a sua vida? Talvez não. Talvez você ainda esteja buscando, ainda se questionando, ainda aguardando clareza. Mas eis o que eu sei. Se você pertence a Deus, você tem um propósito. Você tem uma vocação. Você tem um futuro que importa. E Deus está protegendo esse futuro agora mesmo, mesmo que você ainda não consiga vê-lo. Satanás vai tentar te desanimar. Ele vai tentar fazer você duvidar de si mesmo. Duvidar de Deus. Duvidar se tudo isso importa. Mas lembrem-se de Moisés. Lembrem-se da batalha que ocorreu por causa do seu corpo. Lembrem-se de que Deus não deixou as coisas acontecerem naturalmente. Ele interveio. Enviou um arcanjo. Exerceu a sua vontade. Ele está fazendo o mesmo por você. Se esta mensagem tocou seu coração, se você percebeu que Deus está lutando por você de maneiras que você nunca imaginou, então reserve um momento agora para agradecê-lo. Deixe um comentário. Obrigado, Deus, por lutar por mim. Obrigado por proteger meu futuro. E compartilhe este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. Compartilhe com alguém que está sendo atacado, que está duvidando, que está se perguntando se Deus ainda se importa. Porque esta história não é apenas sobre Moisés. É sobre cada pessoa que pertence a Deus. É sobre você. Já abordamos muitos assuntos. Exploramos a batalha, os participantes, o que está em jogo. Mas ainda há uma coisa que precisamos discutir. O que tudo isso significa para a sua vida hoje?
Como aplicar essas verdades na prática? Como lutar batalhas espirituais usando os ensinamentos que aprendemos com Miguel e Moisés? É nisso que vamos nos aprofundar no próximo capítulo. E é aqui que tudo o que aprendemos se torna uma arma que você pode usar agora mesmo, hoje, em suas próprias batalhas. Capítulo 11. O que esta batalha antiga significa para a sua vida hoje? Percorremos um antigo mistério. Testemunhamos uma batalha entre o céu e o inferno pelo corpo de um profeta. Aprendemos sobre autoridade, proteção e profecia. Mas agora surge a pergunta mais importante. E daí? O que isso significa para você, agora, no seu dia a dia? Porque se isso for apenas uma história bíblica interessante, se for apenas história antiga sem aplicação moderna, então teremos perdido nosso tempo. Mas não se trata apenas de história. Essa história é um modelo de como Deus protege seu povo. E é uma arma que você pode usar em suas próprias batalhas espirituais. Deixe-me detalhar as aplicações práticas, as verdades que você pode extrair desta história e usar em sua vida a partir de hoje. Primeira verdade: você está sendo atacado, mas também está sob proteção. A Bíblia é clara. Temos um inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás não é passivo. Ele é ativo, agressivo e implacável. Ele está sempre à procura de oportunidades para roubar, matar e destruir. E ele está fazendo acusações contra você. Neste exato momento, hoje, ele está apontando suas falhas para Deus. Ele está citando seus pecados. Ele está exigindo justiça. Mas eis a boa notícia. Assim como Miguel se colocou entre Satanás e o corpo de Moisés, Jesus se coloca entre Satanás e a sua alma. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. E mais, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por você. Ele está falando em seu nome. Ele está dizendo: Pai, eles são meus. Eu paguei pelos pecados deles. Eles estão cobertos pelo meu sangue. E quando Satanás traz acusações, Jesus aponta para a cruz e diz: está consumado. O preço foi pago. O Senhor te repreenda. Você está sob ataque, mas também está sob proteção, e a proteção é maior que o ataque. Segunda verdade: sua autoridade não é sua. Ela lhe foi delegada por Deus. Miguel não lutou contra Satanás com suas próprias forças. Ele invocou a autoridade de Deus. O Senhor te repreenda. E é assim que você também precisa lutar. Quando o inimigo sussurrar mentiras, você não vale nada, você é um fracasso, você está tão quebrado que Deus não pode te usar. Não argumente a partir da sua própria perspectiva. Não tente provar o seu valor listando suas conquistas. Em vez disso, declare a verdade de Deus. A Bíblia diz que fui criado de forma assombrosa e maravilhosa. A Bíblia diz que sou uma nova criação em Cristo. A Bíblia diz que Deus tem planos para mim, planos para o bem e não para o mal. Que o Senhor te repreenda, inimigo. Quando a doença atacar seu corpo, não a aceite passivamente. Declare a palavra de Deus. Pelas feridas de Jesus, fui curado. O Senhor te repreenda, espírito de enfermidade. Quando o medo tentar te paralisar, não o combata com pensamentos positivos. Declare a promessa de Deus. Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor te repreenda, medo. Sua autoridade vem de Deus. Seu poder vem da sua palavra. E quando você proclama a sua verdade, o inferno tem que ouvir. Verdade. Número 3. Deus protege o que lhe pertence, mesmo quando você não o vê. Moisés nunca soube da batalha travada por seu corpo.
ele já havia partido. Mas Deus lutou por ele mesmo assim. E Deus está lutando por você de maneiras que você não consegue ver. Neste exato momento, hoje, há anjos trabalhando em seu favor. Há orações sendo respondidas antes mesmo de você saber que precisa delas. Há ataques sendo bloqueados antes que cheguem até você. Você não vê, você não sente, mas isso não significa que não esteja acontecendo. O Salmo 91, 11, 12 diz: Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Deus designou anjos para te proteger. E não quaisquer anjos, mas anjos sob o comando do próprio Miguel, o príncipe guerreiro do céu. Você não está sozinho. Você não está lutando suas batalhas com suas próprias forças. Você está cercado por um exército invisível que opera sob o comando do Altíssimo. Confie nisso. Acredite nisso. Descanse nisso. Verdade número 4. O inimigo não tem nenhum direito sobre você. Satanás tentou reivindicar Moisés com base em seu pecado, mas Deus disse não. Moisés pertencia a Deus, não porque Moisés fosse perfeito, mas porque Deus o havia escolhido e o coberto de graça. O mesmo vale para você. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está coberto pelo seu sangue. Você está selado pelo Espírito Santo. Você foi adotado na família de Deus. E Satanás não tem nenhum poder sobre você. Ele vai tentar. Ele vai apontar para o seu passado. Ele vai trazer à tona seus erros. Ele vai te lembrar de todos os pecados que você já cometeu. Mas suas acusações são refutadas pela graça. Romanos 8:1 diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Nenhuma. Zero. O caso está encerrado. O veredicto foi dado. Você não é culpado. Você é justo. Você está livre. Quando o inimigo o acusar, lembre-o desta verdade. Eu pertenço a Jesus. Estou coberto pelo seu sangue. Estou selado pelo seu Espírito. E você não tem autoridade sobre mim. Que o Senhor o repreenda. Verdade número 5. Você tem um futuro que o inimigo teme. Moisés tinha um compromisso futuro no Monte da Transfiguração. Satanás tentou sabotá-lo. Ele falhou. Você também tem um futuro, uma vocação, um propósito, um destino que Deus preparou para você. Efésios 2:10 diz: Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus preparou boas obras para você antes mesmo de você nascer. Ele tem planos para a sua vida, e esses planos são bons. O inimigo sabe disso e está apavorado, porque se você cumprir seu chamado, se você trilhar seu propósito, se você se tornar tudo aquilo para o qual Deus o criou, você causará danos ao seu reino. Então, ele vai tentar te impedir. Ele vai atacar sua confiança, sua saúde, seus relacionamentos, seus recursos. Ele vai tentar te desencorajar, te distrair, te sabotar. Mas ele vai falhar, porque Deus está protegendo o seu futuro, assim como protegeu Moisés. Então, não desista. Não se renda. Não deixe que os ataques do inimigo façam você pensar que está desqualificado ou derrotado. Você tem um futuro, e Deus está lutando para garantir que você o alcance. Agora, deixe-me perguntar: que batalha você está enfrentando neste momento? Que ataque o inimigo está lançando contra a sua vida? Será culpa, vergonha, medo, dúvida, doença, pressão financeira, problemas de relacionamento? Seja o que for, quero que você faça algo agora mesmo. Quero que você diga as mesmas palavras que Miguel disse: O Senhor te repreenda. Diga em voz alta:
Diga com autoridade. Diga com fé: inimigo, você não tem poder sobre a minha vida. Eu pertenço a Deus. Estou coberto pelo sangue de Jesus. Estou selado pelo Espírito Santo. E que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Essa é a sua arma. Essa é a sua autoridade. É assim que você vence. E se esta mensagem te encorajou, se te deu esperança e força, então compartilhe-a. Compartilhe este vídeo com alguém que está sendo atacado. Compartilhe-o com alguém que precisa se lembrar de que Deus está lutando por ela. Deixe um comentário. Conte-me qual batalha você está enfrentando. Conte-me qual acusação você está refutando hoje. Porque quando você fala abertamente sobre isso, quando declara publicamente, você não está apenas se encorajando. Você está encorajando todos os outros que estão travando a mesma batalha. Estamos juntos nessa. Não estamos sozinhos. E servimos a um Deus que envia arcanjos para lutar pelo seu povo. Agora, abordamos quase tudo. Mas há um último pensamento com o qual quero deixar vocês. Um último mistério para refletirem enquanto adormecem esta noite. Vamos concluir isso em nosso capítulo final. Capítulo 12. O mistério continua. Percorremos uma das histórias mais estranhas e misteriosas de toda a Escritura. A batalha pelo corpo de Moisés. Uma luta entre o céu e o inferno por um cadáver em uma montanha. Mas, para concluir, quero que vocês entendam algo. Esta história não acabou. Porque a guerra espiritual que se desenrolou por causa de Moisés ainda se desenrola hoje, por causa de você, por causa de mim, por causa de todas as pessoas que pertencem a Deus. Satanás continua fazendo acusações. Ele continua tentando reivindicar o que não lhe pertence. Ele continua rondando como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas Miguel continua de guarda. Os anjos continuam a fazer cumprir os decretos de Deus. E Jesus continua a interceder à direita do Pai. A batalha não terminou. Ela apenas se deslocou para outros campos de batalha. E um dia, segundo o Apocalipse, haverá uma batalha final. Miguel liderará os exércitos celestiais contra o dragão pela última vez. E Satanás será expulso para sempre, lançado no lago de fogo, derrotado para sempre. Mas até esse dia chegar, estamos no meio da guerra. E temos uma escolha. Podemos lutar ou podemos nos render. Se você está ouvindo isto, se você permaneceu comigo durante toda esta jornada, então eu acredito que você é um guerreiro. Eu acredito que você é alguém que não desiste facilmente. Alguém que quer compreender a verdade, que quer caminhar em vitória, que quer cumprir o chamado que Deus colocou em sua vida. E eu quero encorajá-los. Continuem lutando. Permaneçam firmes. Continuem declarando a palavra de Deus sobre suas vidas. Quando o inimigo sussurrar mentiras, repreenda-o com a verdade. Quando a condenação tentar te esmagar, lembre-se da graça. Quando o medo tentar te paralisar, declare as promessas de Deus. Quando a dúvida tentar te desviar do caminho, lembre-se de histórias como esta. Histórias que provam que Deus está sempre agindo, sempre protegendo, sempre lutando pelo seu povo. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Você é intensamente amado e poderosamente protegido por um Deus que envia exércitos para defender o que lhe pertence. E você pertence a Ele. Antes de encerrar, quero convidá-lo a fazer algo. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se nunca entregou sua vida a Ele, hoje é o dia. Porque tudo isso, a proteção, a autoridade, a promessa, o propósito, tudo está disponível para você através de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:9: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. Creia e confesse. Confie em Jesus para te salvar, te perdoar e te adotar na família de Deus. E se você fizer isso, tudo o que discutimos neste vídeo será seu. A proteção, a autoridade, a promessa, o futuro. Você deixará de ser alvo de Satanás para se tornar tesouro de Deus, de condenado a perdoado, de perdido a encontrado. Se você fez essa oração, se acabou de entregar sua vida a Jesus, deixe um comentário abaixo. Diga: acabei de aceitar Jesus, porque quero celebrar com você e quero orar por você. E se você já é um crente, se caminha com Deus há anos, quero desafiá-lo. Não deixe que esta mensagem seja apenas informação. Deixe que ela seja transformadora. Aproprie-se dessas verdades e aplique-as. Comece a declarar a autoridade de Deus sobre suas batalhas. Comece a repreender o inimigo com confiança. Comece a caminhar na proteção e no propósito que Deus já lhe deu. E compartilhe esta mensagem, porque existem pessoas em sua vida que precisam ouvi-la. Pessoas que estão sendo atacadas e não sabem como lutar. Pessoas que se sentem condenadas e não conhecem a graça. Pessoas que pensam que Deus as esqueceu e não percebem que o céu está lutando por elas neste exato momento. Compartilhe este vídeo. Marque alguém que precise dele. Envie para um amigo. Publique nas suas redes sociais. Vamos espalhar essa verdade. Vamos lembrar uns aos outros que servimos a um Deus que sepultou um profeta com as próprias mãos, que enviou um arcanjo para proteger um corpo, que luta pelo seu povo, mesmo quando eles não conseguem ver. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Obrigada por estarem comigo nesta profunda imersão em mistério e significado. Se você gostou deste conteúdo, há muitos outros mistérios que precisamos explorar juntos. Os Nefilins, os filhos de Deus em Gênesis 6, a marca de Caim, as duas testemunhas em Apocalipse, a identidade de Melquisedeque. Tantas perguntas, tantos mistérios, tantas verdades escondidas à vista de todos, esperando que alguém faça a pergunta certa. Inscreva-se neste canal, ative as notificações, porque vamos continuar investigando, vamos continuar explorando, vamos continuar descobrindo verdades que outros não percebem. E no nosso próximo vídeo, vamos abordar um dos maiores mistérios do Gênesis. Quem era a esposa de Caim? De onde ela veio? E o que isso nos revela sobre os primórdios da humanidade? É uma pergunta que os ateus adoram fazer e que os cristãos têm dificuldade em responder. Mas quando se compreende o contexto completo, quando se aprofunda nos detalhes, a resposta é, na verdade, fascinante. Então, junte-se a mim. Inscreva-se agora para não perder. Que Deus te abençoe. Durma bem esta noite sabendo que você está protegido, que você é amado, e que você faz parte de uma história maior do que você pode imaginar. E lembre-se, quando o inimigo vier com acusações, você tem autoridade para repreendê-lo, não em seu próprio nome, mas em nome de Jesus. Que o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor defenda o seu povo. O Senhor cumpra os seus propósitos. E ao Senhor seja dada toda a glória. Amém.